Tem coisas que a gente passa só uma vez, porque quando a dor ensina, a fé transforma. Tem ferida que não cicatriza com o tempo, mas com posicionamento. E quando uma mulher de Deus aprende a se levantar depois de ser humilhada, meu irmão, é melhor o inferno se preparar, porque ela não volta para o mesmo lugar derrotada, não. Ela volta armada com discernimento, coragem e autoridade espiritual. Não é orgulho, é consciência. Não é raiva, é maturidade. Não é frieza, é proteção. Tem momentos em que Deus permite que a gente seja humilhado, não para nos destruir, mas para nos despertar. Para mostrar onde estamos nos perdendo, tentando agradar quem não enxerga nosso valor. E a verdade é essa: quem tem fé de verdade, aprende com a dor e muda a postura. Esse vídeo é para você que já se sentiu pequena, esquecida, ridicularizada. Talvez num relacionamento, num ambiente de trabalho, na própria casa. Mas escuta aqui, o mesmo Deus que te viu sendo humilhada vai te ensinar a nunca mais passar por isso. Não porque Ele vai afastar todos os problemas, mas porque Ele vai te ensinar a andar de um jeito que ninguém mais ouse te colocar para baixo. Hoje, eu vou te mostrar 6 posturas espirituais que blindam o coração, levantam a cabeça e viram a chave. Vamos lá. 1. Postura de quem não precisa provar nada para ninguém. Uma das maiores libertações que Deus pode trazer para uma mulher é essa aqui, a de não precisar mais provar nada para ninguém. Porque enquanto você vive tentando mostrar que é suficiente, que merece respeito, que tem valor, você está gastando energia demais tentando convencer quem não quer enxergar o que Deus já disse sobre você. Deixa eu te dizer uma coisa com amor e firmeza. Quem vive de provar, vive presa. Presa à opinião dos outros. Presa à comparação. Presa ao medo de ser rejeitada. Que é filha, quem sabe que é aprovada por Deus, começa a andar de cabeça erguida, mesmo quando os outros viram o rosto. Porque não é mais a aceitação alheia que determina o seu valor. É a palavra, é a promessa, é a identidade que o céu carimbou. Sabe o que Jesus fazia quando os religiosos tentavam colocar ele contra a parede? Ele não ficava se justificando para agradar ninguém. Ele seguia fazendo a vontade do Pai, porque ele sabia quem era, sabia para que veio e sabia para quem vivia. Em João 5, 41, 44, Jesus diz que não recebe glória dos homens, mas busca a glória que vem de Deus. Olha isso, nem Jesus estava preocupado com a aprovação pública. E nós aqui, querendo explicar tudo para todo mundo, querendo mostrar que somos boas o suficiente para quem nem nos trata com respeito. Tem mulher que está se desgastando, tentando provar que é digna de amor, que merece atenção, que é fiel, que é sábia. Mas sabe de uma coisa? Quem precisa provar demais, está duvidando por dentro. E quem vive na dúvida, se humilha onde devia se levantar. Mas quando a identidade é curada, quando a filha sabe quem é, ela para de se justificar. Ela vive em paz, mesmo sendo mal interpretada, porque sabe que Deus vê tudo, ouve tudo e defende no tempo certo. Isaías 2:22 diz: Deixai o homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Sabe o que isso significa? Que você não precisa colocar o ser humano em primeiro lugar. Gente muda, gente falha, gente decepciona, mas Deus permanece. E quando você foca em agradar o Pai, você se torna inabalável diante das críticas e rejeições da vida. Essa é a postura de quem não precisa provar nada. Anda em silêncio, fala com sabedoria, reage com equilíbrio e vive para agradar um só, o Senhor. E isso, minha irmã, é escudo contra toda humilhação. Porque quando você se livra da necessidade de provar, ninguém mais consegue te diminuir. 2. Postura de quem sabe se retirar em silêncio. Tem hora que a nossa maior resposta é o silêncio. E eu não tô falando daquele silêncio de quem se cala por medo, não. Tô falando do silêncio de quem já entendeu que não precisa lutar com as próprias mãos, porque o céu já entrou na guerra. É o silêncio de quem confia em Deus o suficiente para não revidar, não explicar, não se expor.
Tem mulher que cresceu achando que precisava sempre falar algo, se justificar, mostrar que estava certa. Mas aí veio a dor, a traição, a humilhação. E junto com isso, veio uma lição preciosa. Nem tudo precisa ser dito, nem todo lugar merece minha permanência, nem toda briga merece minha voz. Isso é sabedoria, isso é maturidade espiritual, isso é postura. Êxodo 14:14 diz: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa é uma promessa poderosa. É como se Deus dissesse: Filha, deixa que agora é comigo. Não precisa se desgastar. Mas para viver essa promessa, tem que ter coragem para se calar, para se retirar, para confiar que Deus vai agir mesmo quando você não está mais ali. E vamos ser sinceros, isso dói. Dói sair de lugares onde você queria ser valorizada. Dói se afastar de quem você amava. Diz aí, mas dói ainda mais continuar onde você é diminuída o tempo todo. Eclesiastes 3:7 diz que há tempo de calar e tempo de falar. Quem tem intimidade com Deus, aprende a reconhecer esse tempo. Você não foi chamada para insistir em portas que Deus já fechou. E quando você se retira em silêncio, sem vingança, sem indireta, sem exposição, você está dizendo ao mundo: quem me justifica é Deus. E Ele honra esse posicionamento. Eu sei que não é fácil. Tem gente que nos provoca para arrancar reação. Mas quando você responde com silêncio e dignidade, você desarma o inimigo. O silêncio é desconcertante. Ele revela maturidade, domínio próprio e, principalmente, confiança no agir de Deus. E sabe o que é mais bonito? É que quem te vê saindo em paz vai perceber que você carrega algo diferente. Não é orgulho, é discernimento, não é fuga, é obediência, não é fraqueza, é força espiritual. Aprender a se retirar é uma das maiores formas de se proteger da humilhação repetida. Porque quem não sabe sair, vive se machucando no mesmo lugar. Mas quando você fecha a porta com dignidade, o céu abre outras com honra. Você não precisa provar nada para sair. Só precisa saber quem é e quem é o Deus que te guarda. E Ele não falha. 3. Postura de quem não negocia seu propósito por nenhum relacionamento. Se tem uma coisa que destrói promessas, é quando a gente coloca um relacionamento acima do nosso propósito. E olha, não tô falando só de namoro ou casamento não. Tô falando de qualquer vínculo que te afasta daquilo que Deus já colocou no teu espírito. Pode ser uma amizade, um ambiente familiar tóxico, até um círculo religioso que não respeita o chamado que Deus te deu. Tem muita mulher de fé que foi humilhada, não porque era fraca, mas porque abriu mão de si mesma para manter um relacionamento que não vinha de Deus. Tentou ser aceita, tentou se moldar, tentou agradar e no final foi rejeitada do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque toda vez que você desce do seu propósito para caber em um lugar, você diminui o que Deus já te deu. E quem vive diminuída acaba sendo tratada como nada. É aí que a humilhação entra. A Bíblia é clara em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual. E isso vale para tudo. Para quem te suga espiritualmente, para quem não valoriza sua fé, para quem te desvia do foco. Se o relacionamento te leva para longe de Deus, ele te leva direto para a humilhação. Mas quando você diz, meu propósito vem antes de qualquer vínculo, aí o céu começa a te honrar. Deus sempre honra quem escolhe a vontade dele em primeiro lugar. Gálatas 1:10 também diz algo muito forte. Por acaso busco eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Quem vive para agradar gente nunca cumpre o chamado por completo. Mas quem decide andar na direção de Deus, ainda que perca algumas companhias, ganha autoridade, ganha visão, ganha força. É melhor andar sozinha no centro da vontade de Deus do que acompanhada num caminho que vai te destruir. E tem mais. Quando você permanece num relacionamento que sufoca seu propósito, você começa a se perder de si mesma. Vai perdendo a voz, perdendo o brilho, perdendo a alegria de servir, perdendo até a conexão com o Espírito Santo. Mas quando você diz,
Senhor, eu prefiro perder esse relacionamento do que perder minha missão, aí sim, você se posiciona como uma mulher de fé. Quem tem essa postura pode até chorar no início, pode até sentir falta, mas nunca será humilhada 2 vezes. Porque uma vez que você escolhe a missão, Deus trata de colocar no seu caminho conexões que te levantam, não que te enfraquecem. E o que vem de Deus nunca te faz perder a essência, só te aproxima da sua melhor versão. 4. Postura de quem não tolerará menos do que foi prometido por Deus. Tem gente que aceita qualquer coisa na vida porque ainda não entendeu o que Deus prometeu. Mas quando uma mulher de fé abre os olhos espirituais e entende o que o céu já liberou sobre ela, meu irmão, ela para de aceitar migalha. Ela começa a viver com padrão de promessa. Ela começa a filtrar tudo: relacionamentos, palavras, propostas, convites, amizades, com base no que Deus disse e não no que o mundo oferece. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Quem não sabe o que Deus prometeu, vive tolerando o que o diabo impõe. E é por isso que tanta mulher boa, cheia de fé, acaba humilhada porque se acostumou com o mínimo. Achou que era normal ser maltratada, ignorada, diminuída. Mas deixa eu te lembrar, você foi chamada para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Você foi escolhida para viver promessas, não esmolas emocionais. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então por que continuar aceitando o que fere, o que oprime, o que te tira a paz? Se não vem com paz, não vem de Deus. Se não te aproxima dele, é laço, não é bênção. Tem mulher que precisa ouvir isso hoje. Só porque tá difícil, não quer dizer que é de Deus. Só porque você se acostumou com um pouco, não quer dizer que é o que o céu tem para você. Quem vive com promessa tem que andar com postura. E isso significa dizer não pro que parece bom, mas não é Deus. Significa esperar mesmo com o coração ansioso. Significa levantar da mesa onde o prato é cheio, mas o respeito tá vazio. Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai cumprir. E se você crê nessa promessa, então pare de aceitar situações que contradizem essa palavra. Você não foi feita para andar em cativeiro emocional, nem para viver de remendos. Você foi feita para brilhar em lugares de honra. E isso começa com posicionamento. Quem não tolera menos do que Deus prometeu se torna inatingível para a humilhação, porque ela sabe o que merece, não por arrogância, mas por identidade. Ela sabe que quem prometeu é fiel, e se for preciso, espera em fé até o cumprimento chegar. E quando chega, não é pela força dela, mas pela fidelidade dele. 5. Postura de quem escolheu a dignidade em toda resposta. Você quer saber o que humilha mais quem tentou te humilhar? É quando você responde com dignidade, não com grito, não com raiva, não com exposição, mas com uma calma que só quem tem paz com Deus consegue manter. E isso não é fraqueza, não. É domínio próprio, é fruto do Espírito, é força sob controle. Tem momentos que tudo dentro da gente grita por uma reação. Você quer falar, quer rebater, quer mostrar tudo que está errado. Mas aí o Espírito Santo sussurra: fica quieta. Responde com dignidade: deixa que eu luto por você. E quando você escolhe obedecer essa voz, você sai por cima, ainda que aos olhos humanos pareça que você perdeu. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A dignidade na resposta tem o poder de desarmar ambientes hostis. Ela muda o clima. E mais do que isso, ela mostra quem você é. Mostra que você não está mais no nível da discussão, que você já subiu espiritualmente, que sua guerra agora é no secreto. Responder com dignidade não significa ser passiva, nem fingir que nada aconteceu. Significa que você escolhe o seu tom, escolhe as suas palavras, escolhe o seu silêncio, não baseado na sua dor, mas na sua fé. É olhar para a pessoa que te feriu e dizer: eu poderia te revidar,
mas prefiro te entregar nas mãos de Deus. É aquela postura de Jesus diante de Pilatos. Mesmo sabendo que seria crucificado, ele não implorou, não se exaltou, não se humilhou diante de homens. Ele sabia quem ele era e isso foi suficiente para permanecer firme. A dignidade dele foi tão forte que até o próprio Pilatos ficou incomodado. Isso é autoridade. E olha, eu sei que dói quando te acusam injustamente. Sei que arde quando te julgam sem saber a verdade. Mas quando você responde com honra, Deus se encarrega de trazer à tona tudo o que precisa ser revelado no tempo certo. Você não precisa se defender quando o céu já decidiu te defender. Romanos 12:21 completa isso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Escolher a dignidade não é ignorar o mal, é vencê-lo por cima. É se levantar sem perder a essência. É calar sem se rebaixar. É responder com postura de quem foi instruída pelo céu. E aqui vai um segredo espiritual. Quem responde com dignidade atrai honra. Não é imediato, não é óbvio, mas é certo. Porque Deus honra quem se posiciona com Ele. E a mulher que escolhe a dignidade como estilo de vida nunca mais será tratada como lixo. Ela se torna referência, espelho, voz profética. 6. Postura de quem aprendeu com a primeira humilhação e virou guerreira espiritual. Tem mulher que passou por uma humilhação tão profunda que, humanamente falando, era para ter desistido de tudo. Mas sabe o que ela fez? Dobrou o joelho, chorou diante de Deus e se levantou como uma guerreira espiritual. Porque a humilhação que era para destruir virou combustível para se tornar ainda mais forte. Tem feridas que a gente não escolhe, mas Deus usa. E a mulher que aprende com a dor e se aproxima de Deus no meio da tempestade, recebe algo que ninguém tira dela: autoridade espiritual. Ela não é mais a mesma. Depois da queda, ela ora diferente, discerne diferente, escuta o Espírito Santo com mais clareza. Porque a humilhação ensina, mas o Espírito fortalece. Romanos 8:37 diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Mais que vencedores. Não é só sobreviver, é se levantar maior, mais madura, mais consciente. A primeira humilhação pode ter doído, mas agora ela serve de base para uma nova identidade. Ela não se esquece do que viveu, mas também não vive mais lá. Ela aprendeu, cresceu, subiu. E sabe o que acontece com quem passa por esse processo? Ela vira uma intercessora poderosa. Porque agora ela ora com verdade, com autoridade, com compaixão. Ela sabe o que é dor na alma e por isso clama com mais intensidade pelas outras. Ela não aponta o dedo, ela estende a mão. Ela não julga, ela entende. Porque a humilhação que ela viveu a capacitou para cuidar, para ensinar, para guerrear pelo outro. Efésios 6:10-11 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa mulher agora sabe que não pode mais sair de casa sem estar vestida espiritualmente. Ela entendeu que as lutas são espirituais e que a única forma de vencê-las é com o joelho no chão e Bíblia na mão. Ela ora antes de responder. Ela jejua antes de decidir. Ela consulta a Deus antes de se mover. Quem já foi humilhada e permitiu que Deus a curasse, não é mais qualquer uma. Ela carrega marcas, sim, mas marcas que contam uma história de superação. E quando ela entra em um ambiente, algo muda. Porque ela carrega presença, carrega sabedoria, carrega discernimento. A guerra que era para acabar com ela, a transformou numa arma de Deus. E agora, onde antes ela era vítima, ela se torna voz. Onde ela chorou, agora consola. Onde caiu, agora ensina como se levantar. Essa é a postura de quem foi humilhada uma vez, mas nunca mais será vencida, porque agora virou guerreira,